Fala, loirinho. Curtiu essa lista de western? Não gostei. Essa lista está bem zoada. Mas como assim? Ficou uma lista da hora. Tem o filme do Tarantino. Não tem nenhum clássico nesta lista, cara. Keco falou a mesma coisa. E eu dei uma lição nele, parceiro. Fala aí pra mim, que a lista tá boa, Keco. Deus mío! Escreveu, não leu, o pau comeu. Salve, parceiro! Meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. Arroi! Galera, hoje nós vamos falar sobre filmes de faroeste, para deixar meu vozinho lá no céu bem feliz. Então a gente fez uma lista de filmes que você tem que assistir e que valem muito a pena desse gênero western. Pois bem, galera, antes de mais nada também eu quero agradecer vocês aí pelas inscrições, por estarem assistindo nossos vídeos. Vou mandar um abraço para todos os nossos inscritos que continuem nos ajudando a nos tornarmos cada vez maiores. Vamos começar com a nossa lista falando sobre um filme de Quentin Tarantino, abrindo nossos trabalhos, Os Oito Odiados. É um filme de 2015 que conta no elenco com Samuel L. Jackson, com Jennifer Jason Leigh e Kurt Russell, entre outros caras muito bons. É um filme que vai contar a história de um grupo de 8 pessoas que fica preso numa nevasca dentro de um armazém, o armazém da Minnie, e a gente vai descobrindo coisinhas ruins sobre cada uma daquelas pessoas e a treta vai aumentando até o ponto que começa a morrer gente por conta do passado de cada um. A parte legal desse filme, com certeza, é a questão da direção do Tarantino, que colocou aquela impressão digital dele na obra e trabalhou muito bem a questão do desenvolvimento dos personagens. Então assim, você chega num ponto que não é aquele filme que você vê lá, é o cowboy, é o tal... Não, gente, não tem nada disso. Realmente, ele é ali o carrasco, ele é o xerife, mas ele tem uma densidade. Até tem umas coisas muito legais ali, históricas. Então assim, é um filme que vale muito a pena assistir. A nossa nota para Os Oito Odiados é 9,5. Yes! É um filme que é quase máximo, porque é muito legal. Assistam, vale muito a pena. O próximo filme da lista é nada mais nada menos que Django Livre, que vem ali com Samuel L. Jackson novamente, com Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx e Christopher Waltz. A gente tem ali uma história de um escravo liberto, que é interpretado pelo Jamie Foxx, o Django, que está procurando a esposa, que a esposa está desaparecida, né? E ele acaba conhecendo ali um caçador com recompensas alemão, que acaba comprando ele para ajudar a pegar dois irmãos, e no fim das contas os dois acabam se afeiçoando e o caçador de recompensas vai ajudar o Django a encontrar a esposa. É um filme muito legal, também do Tarantino, lançado em 2012, onde a gente vê muito bem essa questão da quebra entre a quebra e a preparação da história toda, né? A primeira parte do filme justamente vai ser para você conseguir entender a psique dos personagens e alavancar eles para o grande finale que vem quando a gente já começa a envolver o grande ali escravagista interpretado pelo Leonardo DiCaprio, tendo ali de posse a esposa do Django e toda aquela confusão que envolve ele estar treinando ali o pessoal para lutas clandestinas. Também é um filme que teve muitas coisas interessantes nos bastidores. Uma delas, inclusive, tem a ver até mesmo com questão de preconceito, né? Onde o Leonardo DiCaprio, ele não conseguiu fazer uma das cenas ali onde ele tem que insultar o pessoal, e o Samuel L. Jackson chega e fala assim: Leonardo, fica tranquilo, a gente sabe que você está atuando, mas realmente a gente aguenta isso porque a gente convive com esse tipo de tratamento negativo todo o tempo. Então é uma coisa muito pesada e que eu falo que assim, também me fez gostar ainda mais do filme e de colocar, né, uma situação que está evidente ali, que foi uma época muito triste, inclusive, e continua sendo muito triste até hoje no nosso mundo aí, que tem a ver realmente com essa questão do preconceito, da escravidão e outros assuntos correlatos, né? A nossa nota para esse filme, com certeza, é um 9,5. É um dos nossos top lists, é um filme que você precisa muito assistir. Continuando a nossa lista, agora a gente vai para um filme de 1994 chamado Maverick, que não tem nada a ver com o Top Gun, galera. É um filme dirigido por Richard Donner, que conta com Mel Gibson, com a Jodie Foster, o Alfred Molina e um elenco muito
Power também. É aquele filme típico da década de 90 que você fica assim, com o olho brilhando de tantas estrelas e a atuação impecável do pessoal. A história desse filme fala sobre a vida ali de Brett Maverick, que é interpretado por Mel Gibson, onde ele vai se meter em altas confusões, no estilo Sessão da Tarde, para conseguir a grana para participar de um torneio de pôquer super luxuoso e pomposo que vai rolar dentro de um barco a vapor no rio Mississippi. Então é somente a nata dos jogadores de pôquer que vão estar lá e o Maverick vai fazer ali parte desse grupo e vai se meter um monte de treta e o final é um final muito engraçado, assim como todo filme, né? É um filme que inclusive envolve o western e o comédia. E também é surpreendente, ele tem um plot twist assim bem interessante no final dele. A nota de Maverick pra gente é... quanto mesmo? 9. É 9. Também é um filme bem interessante. Já passou 1 milhão de vezes na Sessão da Tarde e não passa mais, mas deveria passar, porque é um filme bem bacana. O próximo filme da nossa lista aqui é nada mais nada menos que As Loucas Aventuras de James West. É um filme de 1999, dirigido por Barry Sonnenfeld, que conta com um elenco de Will Smith, Kevin Kline e a Selma Hayek. É um filminho bem também comédia, meio pastelão, que conta a história de um cientista maluco, que é o Lovegood, que sequestra o presidente dos Estados Unidos e sobra para um herói de guerra, interpretado pelo Will Smith, se juntar a um cientista militar para se envolver em altas confusões e salvar o mundo de uma tirania mecanizada, steampunk, revoltosa. É um filme que dá para dar algumas risadas, teve muita crítica ruim desse filme, o pessoal detonou falando que era o pior filme do Will Smith, não sei o quê, mas é um filme bem engraçado, tem os momentos dele assim, sabe? Esse filme para a gente, ele é um nota 8, vale a pena assistir. E falando de altas confusões, a gente vai deixar aqui por último na nossa lista um filminho de comédia bem bestinha, mas que dá para dar algumas risadas, que é 1 milhão de maneiras de pegar uma pistola. Olha, já começa pelo nome, né? É um filme de 2014, dirigido por Seth MacFarlane, e tem no elenco ele mesmo, Liam Neeson e a Charlize Theron. Conta a história de um fazendeiro pacato, criador de ovelhas, que se apaixona por uma moça linda e forasteira, e daí ele descobre que ela é casada com um bandidão, e o bandidão não é nada mais, nada menos que o Liam Neeson. Portanto, eu vou te encontrar, eu vou te matar, eu vou acabar com você. 1 milhão de maneiras de pegar a pistola. É uma comédia, mas é uma nota 7, assim. Não é mais ou menos. Mais ou menos. Pra gente é um filme 7, vale a pena pra dar umas risadas, só que se prepara que ele é meio psicodélico, né? Tem uns easter egg bacana, inclusive envolvendo o próprio Emmett Brown lá, do De Volta pro Futuro. Assistam que dá pra dar umas risadinhas assim. Bônus round! E pra evitar que o loirinho me enche de bala, vamos falar aí do The Good, The Bad and The Ugly, ou aqui no Brasil, Três Homens em Conflito, que na minha opinião é o filme que você tem que assistir. Se você não gosta de western, não tem problema, mas assista esse filme que vale muito a pena. E a história gira em torno de 3 homens, que são aí interpretados por nada mais nada menos que Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach, num trio de malfeitores que estão tentando colocar a mão em muito ouro, em muito dinheiro aí dos confederados, e cada um sabe de uma informação sobre onde está enterrado esse maldito tesouro. O loirinho não sabe de nada, ele só tá querendo mesmo resolver o problema, e começa a rolar uma treta atrás da outra, um não aprova o outro, e os caras se estranham, e trapaça, e loucura, e não sei o que, até que a gente chega num momento épico no final do filme, com aquele famoso duelo de pistolas. Três Homens em Conflito é um filme de 1966, que foi dirigido pelo grande mestre Sergio Leone, e acaba encerrando aí uma trilogia de outros filmes também que foram feitos antes dele, que chamam de Trilogia dos Dólares. É um filme bem longo, mais ou menos umas 2 horas e 40, mas eu vou falar pra vocês que vale a pena muito assistir. Não tem nem como colocar
uma nota para esse filme, porque ele simplesmente arrebenta todo o nosso score aqui do The One TV. É um 11, 12, 13, vai embora. Galera, assistam esse filme, vale muito a pena mesmo. E assim a gente vai encerrando a nossa listinha de filmes de faroeste. Eu espero que vocês tenham curtido. Já vou aproveitar para pedir para vocês colocarem aqui nos comentários qual que é o filme de faroeste que você mais curte. E a gente tendo aí uma relaçãozinha, a gente vai colocar também aqui na nossa top list para assistir e fazer o comentário. Então, por favor, ajudem a gente a criar conteúdo para o canal. Eu agradeço vocês por terem assistido o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, continuem ajudando a gente a nos tornarmos cada vez maiores e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.